Olá, esse é o Narrativas Criativas, meu nome é Yara Monteiro Gaspar e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Heartstopper, que é uma webcomic que foi publicada em formato físico e recentemente foi adaptada para Netflix, e a importância dessas histórias que são mais fofinhas, que são mais leves, que aquecem o coração e é muito lindinho. E não se preocupa que esse vídeo não vai ter spoilers. Primeiro de tudo, que nem eu falei, Heartstopper é uma webcomic que foi primeiramente publicada lá no Tapas e foi publicada em formato físico pela autora e recentemente ganhou sua adaptação na Netflix. Foi criada, escrita e desenhada por Alice Oseman, que também escreveu vários outros livros do universo que eu tenho ficado muito empolgada para correr atrás de comprar e ler, porque parecem ser muito bons. E também para descobrir mais sobre os personagens. E Heartstopper especificamente conta a história de dois garotos, o Charlie e o Nick. O Charlie passou um ano difícil na escola, porque ele sofreu bullying por um tempo. Assim, ainda sofre um pouco, só que agora tá mais... No momento que a história começa a estar mais leve, depois que as pessoas da escola dele descobriram que ele era gay. Só que agora ele tá numa fase melhor da vida dele. E ele começa a fazer uma aula com o Nick. E eles começam a desenvolver uma amizade, a partir daí surge toda a história deles dois, é muito fofinho. E essa é uma história que me marcou muito, porque eu acompanho ela desde antes dela ser publicada em formato físico, tipo, na época que eu ainda tava na escola. Tem um tempinho. E... tipo, a história é uma coisa que tem aquela leveza, aquela fofura e, sabe, ajudava a deixar meus dias mais leves, principalmente em momentos que as coisas ficavam um pouquinho, sabe, mais tensas. O ensino médio tá aí pra acabar com a nossa saúde mental, né, meninas? E eu acho que esse é o poder dessas histórias fofinhas, dessas histórias soft, sabe, que aquecem o coração, porque às vezes a gente só precisa de uma coisa pra ficar feliz e relaxado, uma coisa que dá pra ver com a família. E eu acho que todo mundo precisa de mais histórias como essa, histórias mais leves, mais fofas. Eu vou repetir essas palavras várias vezes durante o vídeo, então se acostume. O mercado audiovisual hoje faz muita pressão para que todas as histórias sejam grandiosas, em sucessos instantâneos, essa coisa toda, em coisas genéricas que façam sucesso. E as pessoas que gostam desse gênerozinho mais soft, que não precisa necessariamente ter tanta ação, tanto drama, acabam sendo deixados de lado porque não existe um conteúdo... Não existe tanto conteúdo disponível para isso, porque não tem um público tão mainstream, tão grande. E, que nem eu falei, as comics já tinham me impactado muito, mas aí veio a série e renovou meu amor pela história. A criadora, Alice Oseman, ela é tão cuidadosa, tão delicada quando ela fala desses assuntos mais sérios. E a forma que ela conta a história de amor entre esses dois meninos, tipo, derrete meu coração, cara, é muito fofo, é muito fofo. E a série mostra uma relação muito linda, muito saudável, que envolve comunicação e crescimento dos dois lados. E vamos incentivar mais histórias assim, por favor. Eu preciso de mais histórias com relacionamentos fofos e saudáveis, porque a gente não vê muito disso, né? E, na verdade, é uma coisa que você percebe quando você começa a consumir conteúdos específicos e fofinhos da comunidade LGBT. E eu falo disso da minha geração que foi adolescente nos anos 2010, que é que você passa a perceber quanto que essas histórias de relacionamentos héteros que a gente cresceu assistindo na TV são tóxicas e desnecessárias, sabe? E isso cria um ciclo de pessoas repetindo esses comportamentos tóxicos, independente de sexualidade, mas que eu falo que é por ser o que as pessoas mais assistem. E também me faz perceber que, como eu procuro mais esses conteúdos que são mais fofinhos, eu percebo que a maior parte desse conteúdo mainstream, a maior parte desse conteúdo voltado para o público LGBT, principalmente o público LGBT adolescente, é envolto de sexo, sabe? Mas eu já me alongo mais sobre isso. Só que, enfim, eu tô amando essa nova geração de conteúdos que mostram relacionamentos mais bonitos e saudáveis, porque a gente sabe como os anos 2000
Anos 90 e anos 2000, sabe? Não teve muito conteúdo de relacionamento saudável. E a Jessica Balucci, ela fez um vídeo muito bom sobre Heartstopper e meio que como impactou, como ela consegue se identificar da experiência dela como mulher LGBT. E, cara, os vídeos dela são muito bons. Eu vou deixar esse vídeo que ela fala sobre Heartstopper aqui na descrição. Primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre a história. Por mais que tenha vários clichêzinhos de romance, ela trata esses clichês de uma forma refrescante. Eu gosto da escrita, foi muito bem adaptado. E sim, tem mudanças em relação aos quadrinhos, só que eu acho que elas foram pro bem da história. Eu acho que fez funcionar melhor no formato de série. E algumas coisas extras também foram colocadas, alguns personagens, alguns detalhes. Mas eu gostei de como foi feito, eu achei que respeitou muito a história original, achei que respeitou muito o público. E eu acho que parte do sucesso da adaptação, e eu digo no sentido de ter agradado muitos fãs, de ter sido uma boa, bem aceito, ter sido atraído novas pessoas desse jeito tão interessante, foi porque a criadora estava muito envolvida no processo todo, sabe? Isso sempre faz diferença no produto final. E uma coisa que a história faz muito bem, quando eu falo da história, eu tô falando tanto dos quadrinhos quanto a série da Netflix, é como ela trata o relacionamento entre as pessoas. O relacionamento do Charlie com o Nick é uma grande parte da história, sim, tipo, é uma história de romance sobre os dois meninos, só que ela tem todo cuidado na hora de desenvolver amizades e relações familiares. A história não é toda só o relacionamento deles dois. Os dois têm família, os dois têm amigos, os dois têm, sabe? Então, eles dois estão envoltos em várias situações sociais, assim como qualquer pessoa. E relações humanas são realmente complicadas, são complexas, e a série tem todo esse desenvolver do Nick percebendo que os amigos de infância dele cresceram pra se tornar babacas e cretinos. E ele quer ser alguém melhor que isso, ele quer arranjar novos amigos. E a gente tem um Tal, que é super protetor com o Charlie, mas às vezes faz as coisas ficarem piores sem ele querer. A gente tem a Tori, que é a irmã do Charlie, que ela é perfeita. E tem a relação do Nick com a mãe dele, que é muito fofa. Tem a relação do Charlie com os pais dele. E... tipo, parecem pessoas de verdade. Parecem pessoas do mundo da vida real. A pessoa que você poderia conhecer, porque eles têm esses vários relacionamentos complexos com outras pessoas que se entrelaçam. E é uma coisa que costuma ser negligenciada pelas histórias, sabe? E acho que é uma coisa que é característica de quadrinhos, na verdade. Porque quadrinhos que... o formato do quadrinho, ele permite que você explore mais personagens, que você desenvolva uma variedade maior de personagens e histórias que se entrelaçam. E a história é toda recheada desses momentinhos fofos e icônicos de casal. E assim, pra pessoas hétero pode não ser nada demais, só que pra comunidade LGBT a gente não tem tanto disso, a gente não tem... infelizmente ainda não tem muito desses momentos fofos e inocentes e românticozinhos, sabe? Não pelo menos não pras pessoas da minha... assim, eu falo minha geração como se eu fosse muito velha, mas mesmo assim, sabe? É muito recente que o conteúdo LGBT conseguiu ser introduzido dessa forma na mídia. E sim, a representação tá muito melhor nessa época, mas essas histórias super fofas de romance que não ativa nem gatilho nas pessoas que estão assistindo, que não tem cenas de sexo super explícitas e outras coisas desconfortáveis, a comunidade não tá muito acostumada a ter isso, sabe? Porque as primeiras formas de representação sempre eram muito erotizadas. Então é muito fofinho ter essas cenas emblemáticas, o primeiro beijo deles, a crise bi do Nick. Gente, não sei vocês, mas eu consigo me identificar. O Nick querendo segurar a mão do Charlie, mas ficando com medo. O Charlie ensinando o Nick a tocar bateria. O Nick emprestando o moletom dele pro Charlie. O dia de neve. A cena da chuva. Meu coração, cara. Meu coração. Eu não aguento. É muito bom. E é uma história tão pura, tão inocente, e honestamente 5 anos atrás, quando eu ainda tava no ensino médio, eu acho que era uma das únicas histórias desse tipo assim que eu consegui achar e consumir naquela época. E não tem problema em escrever umas coisas mais hot, mais calientes.
Mas como eu sou uma pessoa assexual, e como uma pessoa, esse é a narrativa de uma pessoa que mal começa um relacionamento e já quer com outra pessoa, não é uma coisa que eu me identifique. E mesmo para amigos meus que definitivamente não são esse, também não é uma coisa que refletiu a experiência deles como adolescente. Sim, boa parte das pessoas começa a sua vida sexual na adolescência, mas essa não é a norma. E não só isso, a parte esmagadora das histórias que o público-alvo são adolescentes LGBT+, são histórias muito sexuais, e eu não sei até onde isso é saudável. E que nem eu falei, nada contra, tem histórias com essa temática que são ótimas, histórias com essa temática que eu adoro, inclusive, mas às vezes eu só quero ter uma história fofa, às vezes eu só quero ter, tipo, sabe, uma história fofinha, com um relacionamento saudável. E isso é uma coisa um pouco difícil de encontrar em qualquer gênero, mas acho que principalmente os que são voltados para o público LGBT+. E uma coisa interessante é que mesmo com toda essa leveza, toda essa fofura que eu continuo mencionando várias vezes nesse vídeo, é que ainda existe uma tensão, ainda existe a colocação de temas sérios na história. Ela traz assuntos pesados de forma leve e, cara, eu preciso de mais histórias, que nem Heartstopper. É isso, vou ficar repetindo isso várias vezes, porque eu preciso de mais histórias que nem Heartstopper. Não é uma coisa focada nos traumas e nas experiências ruins. Sim, os traumas e as experiências ruins, eles existiram, eles estão presentes, mas é sobre seguir vivendo, é sobre seguir tentando, é sobre lidar com esses problemas e viver e aproveitar os momentos bons da vida. E essa série pra mim é a prova que você pode fazer histórias que falam de coisas mais sérias e mais profundas e coisas mais tensas e até traumáticas de uma forma mais acessível, que não deixa a pessoa que tá assistindo depressiva, que não ative um gatilho na pessoa que tá assistindo, porque eu sinto que a maioria das histórias que falam sobre essa trajetória da pessoa que tá dentro da comunidade se descobrindo e sofrendo bullying é o tipo de história que você fica bad depois que você assiste, sabe? Você fica pior depois que você assiste, quando era pra ser um conteúdo que naquele momento era pra te relaxar e te distrair. E... novamente, tem histórias que realmente essa temática mais séria encaixa muito bem, que é muito bem colocada, só que não precisa ser toda a história. Não precisa. E Heartstopper tá aí pra provar que dá pra fazer uma coisa fofa, uma coisa leve, colorida, que também é profunda e complexa e fala das coisas sérias desse modo super delicado, super gentil que a história faz. E essa é uma das coisas que é... uma das primeiras coisas que é apresentada na série, então acho que não é um spoiler. Literalmente, os primeiros 5 minutos de série é o que a gente é apresentado, então eu acho que não é um spoiler. Que é a relação tóxica do Ben com o Charlie. E que é uma dinâmica muito real. Eu acho que realmente só quem teve essa experiência de estar dentro da comunidade LGBT+, de ter alguém te cozinhando, e pra quem não sabe, o termo, esse cozinhando é o termo que a gente usa quando tem uma pessoa que é hétero, uma pessoa que não se assumiu ainda, que fica te enrolando, fica iludindo uma pessoa que é gay, bi, pan, por conta do próprio ego, por conta da própria curiosidade, que nunca vai te assumir, que provavelmente tem até um relacionamento hétero. E pra deixar claro, não é a mesma coisa que friendzone, tá? A pessoa que tá cozinhando alguém, ela sabe o que ela tá fazendo na maldade, ela tá fazendo pelo próprio ego, pela própria curiosidade. E... ou quem tem melhores amigos, quem tem família que já passou por essa situação, que já viu de perto uma pessoa que ama sofrendo isso. Eu acho que quem tá assistindo nunca sentiu isso, pode achar que é falso, mas é muito real. É muito real. E falando de uma coisinha mais leve, o Nick descobrindo a sexualidade dele. O número de pessoas que conseguem se identificar com isso. Vocês não estão entendendo como essa série é real, como ela pega na gente, sabe? E
mostra um pouquinho dessa coisa de... O processo de descoberta é um pouco assustador, é solitário, por mais que você tenha pessoas incríveis ao seu redor pra te ajudar. Porque é uma coisa que só você pode descobrir sobre você mesmo, então é um processo solitário, querendo ou não. E eu adoro o detalhe das mensagens de texto e das buscas do Google, do Nick, e eu não vou falar mais sobre isso pra não dar spoiler, mas quem viu entendeu. E podemos comentar o Nick usando a cachorrinha fofinha dele, a Nelly, pra arrumar uma desculpa pra passar tempo com o Nick. Adoro. Eu também gostei como na série a gente vê mais do ponto de vista da Elle, da Tara e da Darcy, porque eu amo elas são perfeitas. E outro detalhe legal da série é aquela realidade de que assim, você não sai do armário só uma vez. Você sai do armário múltiplas vezes e muitas vezes você vai até ser pego de surpresa quando você se vê numa situação que te arrancaram do armário ou que você saiu do armário de uma maneira esquisita. E não necessariamente é uma coisa que vai ficar mais fácil enquanto você fica mais velho, sabe? Essa parte de sair do armário que eu falo. Porque as coisas ficam mais fáceis quando você fica mais velho, só que essa parte de sair do armário sempre vai ser um assunto delicado. Porque é uma situação delicada e frustrante, acontece de novo, de novo, de novo, de novo. Você vai sair pro seu grupo você vai sair do armário pro seu grupo de família próximo, você vai sair pros seus amigos mais próximos, aí depois você vai sair do armário pro povo do seu trabalho, se for o que você quiser. E se você mudar de trabalho, se você mudar de ciclo social, você vai ter que passar por tudo isso de novo, então é um processo chato. E agora sobre os personagens e sobre o elenco. O que é esse elenco, gente? Perfeição. Perfeição. Os atores do Nick e do Charlie, eles fazem umas carinhas de apaixonadinhos tão perfeitas, eles têm uma química tão fofa. É tão fofinho! Eu honestamente não achei que era possível duas pessoas se olharem desse jeitinho, tão fofinho, até eu ver essa série. Eles dois são dois nenéns, eu vou colocar ele dentro de um potinho. E o Charlie, ele é esse menino nerd, introvertido, que tá na banda da escola, que gosta de videogames, e o Nick é basicamente a definição de Golden Retriever humano. Ele adora cachorros, ele tá no time de rugby, e quem olha de fora pode não perceber isso, mas ele é um menino muito sensível, muito doce, muito gentil, muito fofo, muito gente boa. E vamos falar do Tao. O Tao é um caso muito especial pra mim, porque ao mesmo tempo em que ele é muito irritante, ele também é muito divertido de assistir, ele é maravilhoso de assistir. O ator fez um trabalho tão bom que um personagem que muito facilmente poderia ser chato de assistir, ele tornou o personagem divertido, ele fez um trabalho muito bom. As expressões faciais que ele faz, eu dei tanta pala assistindo ele, tipo... Nas horas que ele tava sendo irritante, eu tava rindo das caras que ele fazia, porque é muito bom. E ele é um personagem muito complexo, na minha opinião. Ele é um bom amigo, mas ele é extremamente inseguro, ele tem muito, muito medo de ficar sozinho. E isso faz ele jogar as inseguranças dele nos amigos dele. E ele tem muito medo de perder as pessoas na vida dele, ele tem muito medo de mudança e de coisas novas, isso faz ele ficar possessivo. E ele perde a oportunidade, ele é o tipo de pessoa que perde a oportunidade de viver coisas novas porque ele tem medo de mudança. Ele tem medo que as coisas mudem, ele perde ótimas oportunidades da vida dele por causa disso. Falta terapia, né, meninas? A terapia resolve. A Darcy e a Tara, gente... As atrizes parecem que saíram assim, direto dos quadrinhos. Parece que assim... A própria Alice Oseman foi lá e desenhou elas. Elas são muito parecidas com as personagens dos quadrinhos. E não só isso, eu gostei que a gente conseguiu se aprofundar nas personagens delas. A Tara é essa menina um pouco insegura e introvertida. Tô confundindo tudo. A Tara é essa menina que é um pouco insegura, que é introvertida, que é mais na dela, mas tem uma família super legal, e a Darcy é o completo oposto, ela é super confiante e extrovertida, só que a situação na família dela é um pouquinho mais tensa, mais complicada.
E as duas também estão na banda da escola delas, e elas são muito engraçadas, elas são muito divertidas de assistir. E outra menina que ganhou mais profundidade com a série foi a Elle, que é uma menina trans e ela costumava estudar na escola dos meninos, mas agora tá tendo que se adaptar à escola das meninas e ela começa a ficar bastante amiga da Tara e da Darcy, enquanto ela tenta conciliar essa amizade dela com os meninos da antiga escola dela e tá passando por todo esse processo de adaptação, de descobrir um pouco mais dela também. E tem a Tori, que é a irmã do Charlie. Ela aparece em momentos muito pontuais da história, mas todas as aparições dela são perfeitas. E tem a mãe do Nick, que, gente, eu só tenho uma coisa pra falar. Tem uma cena perfeita com a mãe do Nick, e eu não vou falar mais. Assistam. Tem uma cena que é linda com a mãe dele, que vai pegar no seu coraçãozinho. E a nova personagem, a Imogen, também trouxe toda uma complexidade pra série. No início eu fiquei com medo de que fosse ficar uma coisa chata, sabe? Eu fiquei realmente com medo que fosse ficar uma coisa chata. Ela não tá nos quadrinhos e eu não sabia como é que eles iam lidar com ela no roteiro. Mas ela é um personagem complexo e ela e o Nick têm cenas muito boas. Eu adoro a conversa que eles tiveram mais pro final da série. E eu gostei que ela não foi uma personagem superficial, porque era muito fácil de fazer ela ser uma personagem assim super superficial. Mas eu gostei que ela é uma personagem complexa. E falando de personagens novos, e o Isaac, que foi esquecido no churrasco. Tadinho, o pobrezinho foi muito esquecido, mas assim, a história já faz um trabalho tão bom de explorar vários personagens diferentes e várias narrativas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que eu espero que ele seja mais explorado em futuras temporadas, que ele seja mais importante nas próximas temporadas. Uma coisa um pouquinho mais tipo a Imogen, que não precisa ser uma super aparição na série, mas um pouquinho mais de relevância. Porque ele também não é um personagem dos quadrinhos. Tiraram o Aled da série, que seria o personagem dele. Só que eu acho que tiraram o Aled da série porque o Aled tem o próprio livro. Então talvez a criadora tenha preferido deixar isso de lado para talvez no futuro fazer uma adaptação desse livro. E eu quero muito ver qual vai ser o papel do Isaac mais pra frente. Se a série for renovada, né? Vamos rezar pra essa série ser renovada. Vamos encher o saco da Netflix. E que nem eu falei mais cedo, são pessoas complexas, com histórias complexas e vários relacionamentos na vida deles. E é aí que entra uma das grandes belezas da série, e o quão real e quão palpável são os personagens, porque parece um círculo de amigos que eu podia ter tido na escola. Mas assim, já que eu tô falando de personagens, qual é o seu personagem favorito? Cara, eu nem sei dizer qual é o personagem favorito, porque assim... Cara, foi tão bem feito que eu ainda tô de cara. Tô pensando seriamente em assistir a série de novo, porque ficou muito bom. E só uma pequena pausa antes de eu falar do último tópico, que é pra lembrar, se vocês quiserem, se vocês gostaram, deixa um likezinho aqui embaixo, se inscreve se você quiser ver mais do canal. E é isso. E falando agora rapidinho, só pra fechar o vídeo, porque eu acho que tá ficando longo, eu simplesmente fiquei obcecada com a animação 2D que eles misturaram no visual da série. Cara, eu quero ver mais séries que incorporem isso de um jeito fofinho, porque ficou maravilhoso. A série tem uma estética muito bonita, muito agradável, as cores, é uma série tão colorida, sabe? E aí a maioria das séries adolescentes que a gente tem hoje em dia é copiando aquela coisa meio Riverdale, que é super... que acho que até Riverdale não era pra ser tão, assim, sombrio, tão cinza como é. Mas enfim, é porque tem essa tendência de fazer séries adolescentes que são tipo super dark, que são super cinza, com cores mais escuras e mais monocromática. E é muito legal ver uma série colorida, pastel, vibrante, sabe?
E é tudo muito lindo, é tudo muito colorido, a fotografia e a edição da série é muito massa. A edição, a transição às vezes fica parecendo um estilo de quadrinho, sabe? Uma pegada meio aranha-verso, que eu adoro. E, gente, o visual é muito bonito, é muito bonito. E essa série é assim, é uma dose de serotonina direto nas minhas veias, porque eu não sei, acho que Heartstopper é uma dessas histórias que me deixa feliz de estar viva, me deixa feliz de poder ver tanta coisa incrível, de poder ter pessoas incríveis na minha vida, de poder ter histórias pra contar. Eu gosto dessas histórias que me fazem sentir bem. E eu definitivamente recomendo essa série pra todo mundo. Eu espero que ela seja... Eu quero muito que ela seja renovada para uma segunda temporada, que as outras histórias da Alice sejam adaptadas pra televisão, pra que mais pessoas conheçam o trabalho dela. E... enfim, por hoje é isso. Me fala o que vocês acharam aí nos comentários e tchau!